Salve, salve! Vamos lá, vamos que vamos. Um jardineiro, andando a uma velocidade de módulo constante de 4 km por hora, aplica uma força horizontal de magnitude constante ao cortador de grama, de modo que essa força tem o mesmo sentido da sua velocidade instantânea. Sabendo que o módulo dessa força é 20 newtons e que o jardineiro percorreu uma trajetória fechada qualquer no gramado plano, retornando ao seu ponto de partida no intervalo de 6 minutos, marque a única opção inteiramente correta, tomando-se o solo como sistema de referência. Bem, pessoal, inicialmente vamos entender que nós temos uma trajetória fechada qualquer. Então poderia ser algo assim, tá? O importante é que termine aonde começou. Maravilha? Eu vou considerar essa trajetória fechada qualquer de outro modo. Eu vou considerar como um retângulo. Muito bem, pessoal? Maravilha. O que acontece, gente? Ele quer saber aqui, se você ler a alternativa A, ele quer saber o trabalho. Olha só o que a alternativa A fala. O trabalho que o jardineiro realiza sobre o cortador é nulo. Então, inicialmente, a gente tem que analisar isso. Se o trabalho dessa força que o jardineiro aplica sobre o cortador é nulo. Gente, se a gente considerar aqui, tá? Trabalho igual a F de cosseno θ, e lembrarmos que no caso de o deslocamento, o que é o deslocamento, gente? Vamos lembrar aqui. Você tem aqui um ponto inicial, inicial, posição final. Como que você chegou aqui? Vamos supor que você fez, essa trajetória aqui, tá bem? Aí, vamos supor que você faça essa trajetória em linha reta. Isso aqui é o seu vetor de deslocamento, ok? E aqui é o seu espaço percorrido, beleza? Essa é a diferença de espaço percorrido para deslocamento. Às vezes eles podem ter inclusive o mesmo valor, se a trajetória for uma linha reta, tá? Mas, então, essa é a diferença. Como que nós vamos calcular, então, o nosso deslocamento estando a posição inicial no mesmo ponto que a posição final? Nosso deslocamento vai ser o vetor nulo, certo? Então, o que acontece? Deslocamento igual a vetor nulo. O módulo do deslocamento vai ser, portanto, zero, porque o módulo do vetor nulo é zero, ok? Aplicando isso, então, na fórmula de trabalho, nós ficaríamos com um trabalho nulo. Ficaríamos com F vezes zero vezes cosseno de θ. Beleza, pessoal? Isso aqui daria trabalho nulo. Muito bem? Gente, essa é uma particularidade que, particularmente, eu acho rara de ser cobrada. Mas, enfim, né? É uma questão particular minha, eu posso estar aqui equivocado. De todo modo, o que vai acontecer? Para você calcular esse trabalho, infelizmente, você não pode usar, no caso, essa posição inicial menos a final, considerando aqui o vetor nulo, tá bem? Porque essa força pode ser não conservativa, tá? E isso aqui só vale você usar esse deslocamento aqui para forças conservativas. Tá bem, pessoal? Bom, então como que você vai calcular aqui o trabalho para a gente comparar, né? Vamos calcular o trabalho em partes. Vamos calcular primeiro o trabalho aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui, tá? Então aqui você vai ter um trabalho 1, aqui um trabalho 2, um trabalho 3 e um trabalho 4. Nosso trabalho total vai ser igual à soma deles. Muito bem, pessoal. Qual que vai ser o deslocamento aqui entre esse trecho da posição inicial e o trecho do trabalho 1? Vai ser D1. E aqui vai ser D2. E aqui vai ser D3. E aqui vai ser D4. É um nome que eu dei, tá? Vai ter um deslocamento. Como é trabalho 1, vou te chamar de deslocamento 1. Trabalho 2, de D2. Trabalho 3, D3. E por aí vai. Até aqui no trabalho 4. Maravilha, pessoal?
O módulo, para você representar, é mais conveniente apenas que você retire aquela setinha de cima. Então, ficou f de 1 cosseno θ para o trabalho 1, certo, gente? Bom, o que é o F? O F é a força que foi aplicada no cortador, né? É essa força que, ao longo desse percurso, está sendo aplicada e realizando esse trabalho naquele trecho ali. Então, F de 1 cosseno θ. Então, a força é constante, tá? E ela está sempre acompanhando ali o deslocamento, né? Porque ela está sempre acompanhando a velocidade desse objeto. Então, ela tem sempre o mesmo módulo de direção, que é a velocidade. Módulo de direção não, perdão, módulo e sentido, que é a velocidade. Então, a força vai estar sempre ali no mesmo módulo e sentido. Isso em todos os trechos, tá bem? Beleza, pessoal. Daqui a pouco a gente vai analisar o cosseno de θ. Mas é apenas para vocês entenderem que essa força vai ser a mesma em todos os trabalhos que nós estamos escrevendo aqui. Tá bem? Ok, gente. Por último aqui, f de 4 cosseno θ. Agora, pessoal, vamos olhar aqui o cosseno θ. Como em todos os trechos a nossa força está sendo aplicada na mesma direção e sentido que o trabalho, tá? E espacialmente ela não está inclinada nem nada, né? Realmente a mesma direção e sentido que a velocidade, no caso do deslocamento, né? Porque a velocidade vai ter a mesma direção e sentido que o deslocamento. Então, consequentemente, o θ, que é o ângulo formado entre a força e o deslocamento, vai ser um ângulo de 0 graus. Cosseno de 0 graus é igual a 1, certo? Então, em todos os casos, basta apenas que nós retiremos o cosseno θ, porque vai ficar ali multiplicando por 1, simplesmente. Então, f de 1 mais f de 2 mais f de 3 mais f de 4. Vamos lembrar agora de um recurso da álgebra, porque, veja bem, a gente pode simplificar isso aqui. A força é 20, né? Pode tacar logo 20 aqui? Pode. Vai ficar 20d1 mais 20d2 mais 20d3. Eu vou explicar o tal recurso que eu não terminei de falar, recurso da álgebra. Opa, 20, eu coloquei aqui d1, 20, d2, 20, d3, 20, d4. Então, gente, você não sabe quanto que vale esse D1, esse D2, esse D3, esse D4. Mas você sabe que D1 mais D2 mais D3 mais D4 corresponde ao nosso ΔS, que foi o espaço percorrido, né? Independentemente da trajetória, ele falou que a trajetória não interessava como era, né? Apenas que ela era fechada. Então, você sabe que somando aqui todos os deslocamentos, vamos ter então nosso espaço percorrido, né? Bom, então coloquei ele ΔS. Você sabe disso e você vai conseguir calcular esse ΔS porque você tem a velocidade que foi aplicada e o tempo, né, transcorrido ao longo dessa velocidade que foi aplicada, dessa aplicação da velocidade. O que isso tem a ver com o que nós escrevemos aqui até agora? Nós podemos lançar mão, né, utilizar um recurso da matemática que é a fatoração. Você vai colocar o 20 em evidência e vai ficar dentro do parêntese o D1 mais o D2 mais o D3 mais o D4. Certo, gente? Tudo isso somado, como nós bem vimos, dá o ΔS, né? O espaço percorrido. Aqui é o trabalho total. O que são esses dois tracinhos? É um recurso de preguiçoso para querer dizer o seguinte: o que isso aqui quer dizer, o que nós escrevemos em cima, é apenas meras repetições. Não faça isso na sua avaliação discursiva, ok? Muito bem, pessoal. Então, como que nós vamos calcular agora o nosso ΔS? Bem, ele disse que a velocidade foi constante ao longo de todo o percurso, de 4 km por hora foi essa velocidade, e que o tempo transcorrido foi de 6 minutos. Beleza, pessoal. Agora basta que a gente pegue aqui a nossa fórmula da velocidade, ela é ΔS sobre ΔT, a velocidade de 4 km por hora, igual a ΔS sobre 6 minutos. Certo, pessoal? Podemos fazer isso? Não. Por quê? Porque esse cara aqui está em quilômetro por hora e esse cara aqui está em minuto. Então, ou você converte esse cara
em quilômetro por minuto, sei lá, ou converte esse cara aqui em hora. Gente, esse aqui é mais complicadinho de converter, né? Você sabe muito bem converter isso para metro por segundo, é só dividir por 3,6. Mas você pode transformar isso aqui em hora facilmente, tá? Ou transforma os dois em metro por segundo, esse aqui em segundo, tanto faz, tá? Tem diversas possibilidades. Eu julgo ser a mais simples, transformar 6 minutos em hora. Basta fazer uma regra de 3. 6 minutos em hora é um valor X, eu não conheço, mas sei que 60 minutos equivalem a 1 hora, certo? Então multiplica cruzado, né? Vai ficar aqui 6 vezes 1 igual a 60x. Isolo o x, vai ficar 6 sobre 60. X vai ser igual a 1 sobre 10, né? Simplificando a nossa fração. 1 sobre 10 dá 0,1, em que unidade? Hora. Beleza, pessoal? Jogando então aqui na nossa fórmula, né? Na nossa formuleta, vai ficar aqui com 0,1. Isolo ΔS, como que eu isolo? Passa esse cara para lá multiplicando, certo? Então, ΔS vai ser igual a 4 vezes 0,1. ΔS vai ser igual a 0,4. Que unidade? Quilômetro. Por quê? Porque aqui estava em quilômetro por hora e aqui estava em hora. Qual a unidade de medida de comprimento que você utilizou, né? Foi justamente o quilômetro. Então, aqui vai ser 0,4 quilômetros, que corresponde a 400 metros. Certo, pessoal? Então, temos aqui o nosso ΔS. Vamos aplicar ele agora aqui na nossa fórmula do trabalho, né? Nosso trabalho total vai ser igual, então, a 20, que multiplica 400 metros. Por que eu coloquei em metro e não usei quilômetro? Porque nós estamos utilizando o SI para que nós cheguemos aqui ao final do cálculo do trabalho no SI. E qual é a unidade de medida no SI para trabalho? É joule. E por que eu quero o SI no trabalho? Porque aqui nas nossas alternativas ele colocou sempre em joule, 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 joule. Na verdade, quilojoule, né? Mas para você chegar em quilojoule, primeiro tem que sair de joule, certo? Então, trabalho total igual a 20 vezes 400, isso aqui vai dar 8.000, certo? 8.000 joules, que é igual a 8 quilojoules. Maravilha, pessoal, muito bem. Quais alternativas possuem esse valor para o trabalho? Não é a A, não é a B, não é a D, não é a E. Ah, e outra coisa, né? O nosso valor do trabalho calculado utilizando o deslocamento total, tá? Trabalho com deslocamento total. Deslocamento total. Utilizamos aqui o trabalho com deslocamento total, certo? Deu um trabalho nulo. Comparando ele com o deslocamento parcial, né? Fazendo aqui as parciais do trabalho, você encontrou um trabalho não nulo de 8 kJ. Logo, o que eu falei para você inicialmente? Que isso aqui só serve para forças conservativas, certo? Deslocamento total no trabalho apenas para forças conservativas. Maravilha, pessoal? Como deu diferente, certo? Como aqui deu 0 e aqui deu 8 kJ, significa que essa força é não conservativa. Se tivesse dado igual, aí sim seria uma força conservativa. Então você tem que fazer esses dois cálculos para comparar e ver se ela vai ser conservativa ou não conservativa. Dando diferente, você considera esse valor aqui. Maravilha? Então vamos considerar esse valor de 8 kJ, por isso excluímos as nossas demais alternativas e a força não é conservativa. Beleza, pessoal? Então é isso. Eu gostaria de me aprofundar com vocês até para explicar a razão dessa propriedade, de se der diferente, ela é não conservativa, e do porquê que aqui é só para as forças conservativas, mas eu já até me estendi mais do que era proposto para uma questão, uma resolução rapidinha, né? Mas é porque realmente essa questão exigia, né? Bom, é isso, a gente se vê na próxima. Valeu, tchau, tchau.